Cheguei, galera! Bom, vou esperar o Instagram aí convidar o pessoal. Tô dentro. Aê! Oi, Chopão, tudo bem? Espero que a conexão hoje esteja boa. Oi, bombom! Oi, doutor, já já te chamo. Hoje a gente tá em um cenário bem diferente. E assim, gente, eu já tô com batom, né, assessora? A gente tá aí hoje numa conexão diferente. E assim, né, gente, ao vivo é ao vivo. Então, às vezes a internet colabora, às vezes ela não colabora, então por isso eu acabei demorando uns 2 minutinhos para entrar, talvez. Mas eu espero que a conexão esteja boa para vocês. Inclusive, me fala se tá tendo algum delay, algum atraso aí para vocês do meu áudio. Se alguém puder comentar como é que tá aí a conexão, por favor. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, FF Cardoso. Hoje a nossa live vai ser bem interessante com o Dr. Caio Borelli. A gente vai estar falando aí dos cuidados bucais durante a pandemia e também um pouquinho fora dela, né? Afinal, preocupação com os dentes, né, e com a nossa boca, a gente sempre tem. Hoje o Instagram tá um pouco devagar, hein? Tá travando, bombom? Boa tarde, Lu. Comenta pra mim também, está travando. Aqui pra mim, a princípio tá normal, mas... Oi, Liz, tudo bem? Pra mais alguém tá travando a nossa live? Fala pra mim. Hoje, eu não sei se o Instagram que tá devagar ou se o pessoal tá devagar. Beleza, Liz, quando acabar a live, eu te chamo, tá? Daí a gente conversa. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Adriano. Me conta se está travando, gente. Por favor, é muito importante para eu poder chamar o doutor para nossa live. Já fiquei sabendo também de boas notícias, né? Ai, que bom. Ah, já fico tranquila, ali está normal o sinal, graças a Deus. Essa live aqui está sendo com oração para a internet segurar. Fiquei sabendo, Vanessa já pegou o vestido na Santa Veste, né? O Adriano também, a Gabi já retirou também a chave de fenda, né? Que ela estava precisando daquele kit do último sorteio. Oi, pai, tudo bem? Então eu vou dar. Deixa eu ver que horas são agora. Hoje eu tô com a minha assistente aqui. Ó, 5h06. Eu vou dar mais um time pro pessoal entrar. 5h10, a gente começa a live. Então, lembra, vamos às considerações? Aqui comentar, você pode mandar a sua pergunta, sua dúvida durante a nossa live, tá? Aqui no aviãozinho, você pode convidar mais gente para essa nossa live. Então, você clica aí, vai convidando seus amigos. Essa live vai ser, sempre interessante, né? Vai ser mais uma live aí interessante, relevante, de interesse comum, né? Então, convida aí seus amigos. E aqui no canto a gente tem o famoso coração. Esse coração, clica, senta o dedo e se você apertar ele seguido e segurar, ele vai explodir de amor nessa nossa live. Então, faz aí explodir de amor. Bom, vamos ter sorteio nessa live? Sim, teremos. Não sei se vocês já viram os stories, eu já coloquei lá quais seriam os nossos sorteios. Então, a gente vai ter o sorteio de um mop da Betanin, que eu já até fiz um vídeo dele aqui no meu Insta, né? Super funcional aí pra gente estar arrumando a casa de uma maneira mais rápida. Do Bazar 5 de outubro. E também vamos ter o sorteio da Fornada da Su, que vai ser uma quiche. Você vai poder escolher o sabor. Ó, os sabores que você vai poder escolher só pra ficar com água na boca: espinafre com queijo e bacon, alho poró
adicional, se quiser, é opcional o bacon e também de queijo. Então vão ter esses 3 sabores aí para você estar escolhendo, né, o ganhador aí dos sorteios de hoje. Ai, obrigada, Godinha. Arte Atmosfera, Valinho Home, Geninho. Oi, Eliana, tudo bem? Oi, Denis. Então vamos lá, eu vou chamar o doutor. Já deu 5 e 10, produção? Já deu 5 e 10, vou chamar o doutor. Tá bom, doutor? Oi, Júlio, tudo bem? Vamos começar a nossa live, hein, galera? Vamos lá. Lembra de chamar os amigos, hein, pessoal? Oi, Jornal Giro da Baixada, tudo bem? Ai, muito bom, né? Eu também adoro quiche. De alho poró é a minha preferida. Ó, o doutor já aceitou a nossa live. E aí, doutor, tudo bem? Tudo jóia? Que bom. Hoje o Instagram tá meio devagar, né? 10 pessoas na nossa live. Então vamos aí chamar mais gente para nossa live. Com certeza. Já vou ativar. Bom, doutor, obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite aí e Imagina, participar aqui com a gente. eu que agradeço. Para mim é um grande prazer. Eu te acompanho, sei do teu trabalho, que é um trabalho diferenciado. E nesse momento que a gente vive, que não é exclusivo aqui nosso da Baixada Santista, mas sim de um país inteiro, de uma nação, né? Você sempre Sim. trazendo boas ideias, sempre trazendo ótimas explicações e o principal é engajando, né? Trazendo as pessoas para próximo por esse período tão difícil que a gente vem passando. Então, é um grande prazer poder estar com você e estar com o seu público e esclarecer as dúvidas todas que surgirem. Ai, muito obrigada. Então vamos começar já te apresentando. Fala um pouquinho aí de quem é você, né, da profissão. Bom, meu nome é Caio Borelli, eu sou cirurgião dentista, sou formado em Santos, na Universidade de Santa Cecília, sou natural de Muzambinho, sul de Minas, a cidade Opa, aí que o Milton Neves todo domingo fala na televisão. Vim para a Baixada Santista estudar, né? Já estou aqui aproximadamente 16, 17 anos. Atualmente, meu consultório é na cidade de São Vicente, mas tenho aqui também na cidade de Praia Grande. Sou formado em odontologia com especialidade em periodontia, que são as doenças da gengiva. Sou pós-graduado em auditoria da saúde pela Universidade de São Paulo, pós-graduação também em odontologia estética e cirurgia oral menor. E fiz uma pós também em prevenção de acidentes e primeiros socorros pela Lusíadas, Faculdade aí de Medicina de Santos. E faço também, junto com a esposa, que também é cirurgiã dentista, trabalhos voluntários, né? Então, legal. visitamos creches, casas de dependentes químicos, lares de idosos, diversos lugares, sempre trazendo a informação. Sempre o segredo, né? O segredo do sucesso, a chave do sucesso para se ter uma boa higiene bucal, para se passar no cirurgião dentista e, lógico, não chegar já com um problema, tentar sempre buscar ali a parte preventiva. Então, esse é o Sim. Caio Borelli. Nossa, fantástico, né? E esse trabalho também que vocês fazem é bem bonito, né? Está indo realmente ajudando, né? A gente sai um pouquinho da zona de conforto, aquele consultório lá, ficar em quatro paredes. Nós começamos isso praticamente. Eu estou com 12 anos de formado, praticamente há uns 10 anos que a gente começou de uma maneira assim, nem imaginava que ia ganhar uma proporção enorme. Lógico que agora a gente não tem feito por conta desse período, mas a gente sempre tem pelo menos uma, duas ou três ao mês a gente faz. Praticamente todas as escolas de São Vicente eu tive, seja particulares ou públicas, tive em Santos numa creche, agora não me recordo o nome, próximo ali da Santa Casa. Em Praia Grande fizemos algumas participações também em camp, em centro de aprendizado para adolescentes, sempre trazendo informações relevantes. Depende do Uhum. público, aborda desde os cuidados com a higiene bucal, doenças sexualmente transmissíveis, lógico, um contato com a boca, câncer bucal, todo o tratamento ali, se é um público mais de criança, a gente leva um macro modelo, uma boca gigante, uma escova, deixa ali a criança se sentir ali como se tivesse uma brincadeira, sempre para tentar de alguma
forma a chamar a atenção desde pequeno, lógico, e também, e muitas das vezes, a gente faz com as crianças, quando é em creche ou escolas, juntamente com os pais, para poder, lógico, que aquela informação continue. Uhum. É bem importante. Eu já vou começar com a pergunta aqui que eu separei, tá? Tá? No caso, assim, nessa época da pandemia, né, vocês estão trabalhando normalmente? E como é que está sendo quando o paciente chega no consultório, no caso? Olha, o que o nosso Conselho Federal de Odontologia, o nosso Conselho Regional de Odontologia tem preconizado são os atendimentos emergenciais, os atendimentos com dor. Pacientes que estão com algum dente fraturado, pacientes que estão precisando fazer um tratamento de canal, uma exodontia, que é uma remoção do elemento dentário. Esses são os procedimentos preconizados nesse momento agora de pandemia. Lógico que a rotina do consultório mudou muito, né? Eu, quando Uhum. logo quando se iniciou essa questão do Covid-19, nós fechamos o consultório, ficamos um tempo parado, esperando ali, vendo o que os nossos conselhos iriam se manifestar, o que a Organização Mundial de Saúde iria falar, nosso governo federal, estadual, enfim, e o próprio municipal. E aí voltamos às atividades e todo um aparato sanitário é preconizado. Então, o paciente chega no consultório, tem álcool em gel, nós fazemos toda a desinfecção com álcool 70, que é o álcool usado a nível hospitalar. Todos os cuidados Uhum. ali de higienização acabaram sendo muito mais redobrados. A gente tenta escalonar os pacientes para que possa evitar as aglomerações. Então, lógico que a rotina do consultório, até mesmo para os pacientes, mudou. E, lógico, a gente preconiza que os pacientes, principalmente os de risco, procurem no caso só de urgência. Eu vou citar um caso que aconteceu semana passada de um senhor de aproximadamente 65, 60 anos. Ele chegou com abscesso, então ele chegou com pus na cavidade bucal e no Nossa. pescoço. Nós chamamos isso de angina de Ludwig, que é quando pega as cadeias ganglionares, pescoço, Hum. a cavidade bucal. Ele automaticamente, eu já encaminhei ele, no caso ele tinha convênio, ele foi para o Ana Costa, onde ficou internado por 5 dias. Então, veja, um problema dentário, bucal, grave, num período de pandemia e ainda mais um paciente de grupo de risco. De Então, a gente precisa risco. de dados mais emergenciais. E, como eu disse, com todos os cuidados adequados, o consultório já era higienizado, agora está ainda sendo mais redobrado essa atenção e os cuidados, não só com os nossos clientes, logicamente, mas também conosco, que estamos aí nessa linha de frente, nos Na linha de atendimentos. frente. E tem também os cirurgiões dentistas que atendem a nível hospitalar. Então, lógico que a parte psicológica também abala um pouco, muitos profissionais aí da saúde tendo síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, vários distúrbios de estresse, mas eu tenho certeza aí que a gente vai sair dessa muito mais fortalecido. Ah, não tenho dúvidas. O Adriano da Piccolo, ele perguntou quando a gente estava falando do projeto social, né? É Tá? difícil montar um consultório móvel para atender as periferias das cidades? Olha, é excelente essa pergunta, assim como tem muitos veterinários que abraçam essa causa, né, de levar ali o seu atendimento, no caso, aos cães, gatos, aos bichos, o atendimento odontológico também pode ser feito. Não é difícil, o que você precisa, lógico, se você não tiver o recurso para criar ali, lógico, um trailer, ter habilitação ali para poder dirigir seja ali um veículo um pouco maior, você precisa correr atrás de parcerias, né? Então, elaborar um projeto, você levar, quem sabe, aí as grandes empresas de saúde bucal, as grandes marcas, apresentar o projeto. Eu tenho certeza que essas empresas interessam, porque você está indo nas comunidades carentes, você está levando e andando com a marca dela, não só na Baixada, mas você pode até ir para o Vale do Ribeira, enfim, subir a serra. Então, assim, lógico, precisa de disponibilidade, você deixar o seu lado profissional e fazer o lado profissional Sim. social, que é se doar para as pessoas, né? Porque ali é uma ação sem fim lucrativo nenhum, pelo contrário, muitas das vezes a gente acaba, para poder dar um resultado, para poder atender aquilo que a gente almeja
colocando dinheiro. Então, assim, o primeiro passo é você elaborar um projeto, correr atrás de parcerias e, lógico, se você tiver o recurso, você mesmo, ou até mesmo, quem sabe, se você da área da saúde ou é cirurgião dentista de uma prefeitura, algumas prefeituras já se dispõem desse trailer, assim como algumas universidades, buscar parcerias, né? E não só a parte preventiva dentária, mas o que muitas faculdades têm feito também é a parte de prevenção ao câncer bucal. Porque a gente acaba até esquecendo que também tem, né, o câncer bucal. A gente pensa em todos, menos na boca. E aproveitando, ó, Adriano também, já vamos começar aí nos assuntos mais gerais. Gengiva que sempre sangra no uso do fio dental é problema? Como escolher um fio dental adequado? Ó, ótima pergunta. Na verdade, o sangramento gengival, ele é uma condição anormal, ou seja, se está sangrando, tem algo errado. Lógico que eu não vou generalizar se é um sangramento quando você passa o fio dental e esse fio dental você machuca a gengiva. Se você passando o fio dental machuca a gengiva, é uma condição aí relativa. Agora, se você passando o fio dental, se você fazendo a tua escovação normal, sem ferir a tua gengiva e sangrar, você está diante de provavelmente de um caso de gengivite, que é aquela doença da gengiva comum, mais tradicional aí acontecer, que lógico que ao você ir no cirurgião dentista, ao você tratar, fazer um procedimento de profilaxia, mais conhecido como limpeza dentária, você sana o problema. Agora, o que é legal a gente chamar a atenção é que essa gengivite, ela é reversível, ou seja, tem cura. Se você está com esse sangramento gengival, está com o hálito meio esquisito, está sentindo o odor, toda vez que você escova sem ferir a gengiva e passa o fio dental sangra, e você não trata, e isso vai passando os anos, pode evoluir para um caso de periodontite, que antigamente os mais velhos chamavam de piorreia, que é o amolecimento, que é a mobilidade dentária. Aí você está diante de um gengival irreversível, aonde o paciente que tem isso, e lógico, antigamente eram as pessoas mais idosas, hoje a gente tem até adolescentes já com esse problema de periodontite, Nossa. e aí você praticamente vai ter que ali, vamos dizer assim, ter um controle para o resto da vida. Então é uma doença já irreversível. Então o sangramento gengival não foi uma condição que escapou a gengiva, que machucou sem querer ali passando o fio dental, procure o cirurgião dentista. Não adianta usar a pasta que previne os 12 problemas bucais, não adianta usar aquela pasta que faz o tratamento milagroso. Vai ao cirurgião dentista, remova provavelmente a placa bacteriana e sane. Na verdade, a prevenção é a melhor coisa mesmo, né? Porque depois também é irreversível, né, o problema. Então, Com o certeza. Adriano, ele perguntou aqui, a saúde bucal do brasileiro melhorou bastante nos últimos anos. Por que que arrancam tanto dente na saúde pública? Olha, eu até vou chamar a atenção porque a cidade de Santos foi uma cidade pioneira na fluoretação, ou seja, no flúor na água de abastecimento. O professor Cury, de Piracicaba, da Unicamp, ele, quando desenvolveu esse projeto, até falaram na época que ele estava sonhando muito. Mas isso ajudou com que reduzisse inúmeros casos da doença cárie. Lógico que o flúor, ele não tem só na água filtrada, na água que sai da torneira, ele tem também no sal que a gente tempera a salada, ele tem também na pasta de dente, lógico, o flúor de uso profissional no consultório, no chá. Então, assim, lógico que o sistema público precisa dar uma atenção diferenciada por vários fatores. Aí eu chamo a atenção porque como o tratamento acaba sendo muito demorado, a demanda é muito grande, então o paciente chega com dor, ele abre o dente, faz a abertura para remoção ali do tecido cariado, para passar a dor dele, faz-se um curativo. E sabe lá quando ele volta para continuar o tratamento. É diferente de um consultório particular, onde ele vai numa semana, ou 2, 3 dias depois ele volta para mexer no dente, para dar continuidade. Então eu acredito também que um dos fatores de se arrancar, de se remover muito dente no sistema público seja isso. Também
Tem o fato das pessoas que acabam, infelizmente, procurando o sistema público, são pessoas mais carentes. E, às vezes, também Uhum. um pouco de falta de informação. Então, tudo isso associado leva-se, obviamente, a casos de terem mais extrações do sistema público de saúde. Lembrando que a maioria das prefeituras da Baixada já possuem o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, que tem lá as principais especialidades da odontologia, inclusive a minha, tem a periodontia, tem endodontista, que é o tratamento de canal, tem o radiologista, tem o ortodontista, salve algumas prefeituras, porque é bem difícil, no caso, a especialidade de ortodontia. Então, eu acredito que aí, respondendo a pergunta, seja mais por esse fator. Apesar que tínhamos muito mais cárie do que nós temos hoje, muito menos do que tínhamos no passado, graças à brilhante ideia lá do professor Cury, de Piracicaba, da Unicamp. Se eu não me engano, Santos foi a segunda cidade no Brasil a implementar a fluoretação na água de abastecimento. A Fornada da Sul, ela comentou, quando a gente estava falando de sangramento, né? Eu tenho esse sangramento sem excesso, porém já percebo esse problema nos dentes. E o Adriano já pegou mais um gancho. O uso do Cepacol e similares tem algum resultado ou é só para vender? Olha, o colutório, que é o bochecho, o que é interessante a gente comentar aqui? Você vai fazer a tua escovação, ela deve durar, em média, 2 minutos. Então, a escovação, eu costumo dizer para os meus pacientes, acaba que sendo um ato ali sagrado. Então, você tem que estar concentrado, não dá para fazer escovação andando pela casa, assistindo televisão. Você tem que fazer ali prestando atenção realmente no que você está fazendo. Então, o primeiro passo, você passa o fio dental em todos os dentes, lá de trás até na frente, do outro lado, em cima e embaixo, ou seja, a boca toda. Nisso você vai estar higienizando o vão entre os dentes. A escova de dente vai escovar os dentes. A língua é importantíssima você colocá-la para fora e fazer movimento de varredura. E aí, o que está faltando para a gente limpar o céu da boca, para a gente limpar a bochecha, para a gente limpar debaixo da língua? Aonde a gente não passa o fio dental, aonde a gente não passa a escova. Aí vem o bochecho. Então, o bochecho, Cepacol, Malvona, oxigenada 10 volume, Listerine, Periogard, ele é muito interessante. Lógico que é interessante o teu dentista te recomendar, mas você pode usar sim e ele ajuda bastante. Ele não substitui a escovação. Tem pessoas que já me perguntaram, doutor, eu só faço um bochecho e saio. Não, faça ali Nossa, o uso, faça ali a escovação dentária, escove a língua e complemente com o bochecho. Se você quiser até que o bochecho seja ainda mais eficiente, mas aí você tem que ser muito, vamos dizer assim, muito disciplinado. O interessante é fazer ali mais ou menos depois de meia hora após a escovação. Por quê? Porque a gente tem substâncias químicas na pasta de dente que interferem com substâncias químicas que tem no bochecho e diminui ali o seu efeito. Você fazer logo após, não tem problema. Mas se você quiser fazer bem legal, bem que dê realmente um efeito, espere meia hora perfeito. e faça o bochecho aí da tua preferência. Ah, é bom saber. Isso daí também da água oxigenada é uma boa, né? Com Dos 10 certeza. volumes. A No água caso, é um excelente colutório que previne muitas doenças da gengiva. Ela atua nas bactérias que ficam debaixo da gengiva, que são as anaeróbias, são as bactérias que não gostam de respiração. Então, elas atuam principalmente nessa região. Então, para muitos casos de pacientes com problemas de gengivite ou periodontite, nós recomendamos, e é muito fácil de achar, é baratinha, em qualquer farmácia sim. você. Sim. A Bombom Amanda, ela perguntou, doutor Caio, eu sempre tive dúvida em relação ao bruxismo. Tem uma causa comprovada, tratamento? Ouvi falar de uma placa que pode usar para evitar o desgaste dos dentes. Primeiro, mandar um abraço para a Bombom, eu conheço a Bombom. Muito obrigado por estar participando, assim como todos que estão aqui engajando, Sim. participando, perguntas. O bruxismo, ele está muito relacionado com a parte emocional, com a parte
do estresse do dia a dia. Ela é uma doença, né? Ela a etiologia dela, a causa dela é multifatorial, ou seja, o cirurgião dentista ele vai tratar só com o quê? Com o uso de placas. Placas para que evite o Uhum. desgaste do dente ou placas para que evite o apertar do dente. Hoje, muitas crianças estão tendo bruxismo pelo fato de ficarem muito tempo na rede social, por ficarem muito tempo vendo vídeo, por antes de dormir não terem aquele intervalo de descanso, de relaxamento. Então, assim, o bruxismo, o apertar ou o ranger dos dentes precisa ser tratado pelo psicólogo para a gente tentar buscar ali o que aconteceu emocionalmente. É muito estresse, é sobrecarga de trabalho, você perdeu algum ente querido, porque aí você vai descarregar nessa musculatura, no maior músculo, no músculo mais potente do nosso corpo, que é o masseter, e aí vai acordar com a musculatura muito cansada, bem fadigado e, lógico, os dentes desgastados. Feito isso, você Uhum. vai buscar um fisioterapeuta para ajudar no posicionamento mandibular e até mesmo um médico para indicar medicamentos, seja miorrelaxantes, medicamentos para diminuir a ansiedade, para tentar, de alguma forma, ali cuidar do estresse ou da parte emocional. E, lógico, somando tudo isso, atividade física para liberar endorfina, você ter o bem-estar e conseguir controlar tudo isso. Então, se você tem bruxismo ou range ou aperta os dentes, não adianta ir só no dentista. Você tem que ir no dentista para parar de ranger, para parar de apertar os dentes. Mas você tem que ir no médico, você tem que ir no psicólogo, você tem que procurar profissionais que são multifatoriais para tratar junto com o dentista o problema. Uma vez tratado, lógico que ele pode ser curado. E aí, lá na Uhum. frente, isso se você passar novamente por algum outro estresse, por algum outro problema, ele pode voltar. Na verdade, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de bruxismo. Eu mesma achei que só vamos procurar o dentista que resolveu o problema. Mas Com realmente a gente procura toda a junta médica, na verdade, né? certeza. Porque, na verdade, a causa em si é tratada não pelo dentista, né? A causa vai ser tratada ali por outros profissionais. O dentista vai tratar a causa dentária, mas o que leva Uhum. ele ao estresse. Tem pessoas, tem pacientes que eu já tratei, que rangem ou apertam os dentes até durante o dia. Isso não é exclusivo só para quem vai dormir à noite, ou quando o esposo comenta que a esposa rangeu, ou a esposa comenta que o esposo fez barulho à noite com os dentes, ou quando a gente nota até que nossos filhos também rangeram os dentes. Isso acontece durante o Uhum. dia. Então, tem pacientes que eu já tratei, lógico, que usam placa até durante o dia. E aí são vários tipos de placa. Nós temos placa mais finas, placas de acrílico, de acetato, enfim. E fora também a questão do bruxismo, tem pacientes que precisam usar também aquelas placas de apneia. São a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, a gente coloca um Uhum. aparelho na cavidade bucal para deixar aquela língua na posição correta e o paciente parar aí, lógico, de faltar o ar e de roncar. Isso é ótimo. Mas também, É, lembrando do caso de apneia, não é só o dentista, porque se ele está roncando, provavelmente ele está acima do peso. Se ele está roncando, provavelmente ele tem outra coisa ali junto com o problema dentário para poder ser corrigido. uhum. Ó, o Adriano da Piccolo também se fala muito que o dente maltratado ou até mesmo sem tratamento pode levar a pessoa a óbito. Isso é real? Ó, eu vou É? dar um. É verdade, é real. Nós temos o caso do ex-Menudo, que faleceu agora, acho que tem 1 ou 2 anos. Nós temos o caso de um jogador de basquete em Santos, em 2010, não sei quem lembra, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava com Hum. um problema cardíaco, ele tinha um problema cardíaco e ele tinha um problema dentário. Esse senhor que eu encontrei agora, que eu comentei no começo do vídeo, da live, se ele não vai no consultório e eu não consigo ali diagnosticar da maneira correta e ele volta para casa, com certeza mais 2, 3 dias em casa ele passaria por um problema seríssimo e poderia chegar a óbito. Nós temos Meu também Deus. uma companheira que não veio ao falecimento, mas ficou muito mal por um problema dentário. É aquele velho ditado
que a saúde começa pela boca, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, o professor doutor Moacir da Silva, que é aqui da Baixada Santista, hoje falecido. Ele, quando foi presidente do Conselho Regional de Odontologia, ele lançou isso lá em 90, 98, coisas que não se falavam tanto dessa relação dente-coração, dessa relação dente, a pessoa vinha a óbito, e ele colocou na capa uma capa vermelha, uma caveira e um dente, que é realmente para chamar a atenção das pessoas que o dente pode matar. E ele, além disso, como a gente comentou também de doenças da gengiva, existem relatos na literatura de partos prematuros, ou seja, a mulher tem o bebezinho mais cedo pelo fato de ter um problema gengival avançado. Então é muito grande a comunicação da nossa boca com as demais áreas do nosso corpo. É, entrada de tudo, na verdade, né? Ah, inclusive aproveitando que a gente falou que ia falar da época de pandemia, no caso a gente está usando a máscara e fica muito tempo abafado, né? Será que essas máscaras aí, esse tempo abafado, não vai trazer nenhum problema para nossa saúde, não? Na parte dentária, eu digo. Olha, a questão dentária com a máscara não tem nada a ver, né? Você não vai ficar com a máscara ali e ter algum problema relacionado à parte dentária. O que vai acontecer, obviamente, é você estar usando a máscara, enfim, durante o dia todo, e durante esse dia todo você deixar ou pular de fazer a tua higiene durante as refeições. É lógico que muitos pneumologistas, alguns médicos, uns são a favor, outros são contra, aí a gente ouve de tudo, falam que pode ocasionar algum problema respiratório, tem máscaras que não vedam da maneira correta, então praticamente é como se você não estivesse usando ela, você retirar ela por aqui, não pegar na frente. Então, existem vários casos aí que, lógico, referente à questão dentária, é mais a proteção para o paciente, para o dentista, para o cirurgião dentista, lógico, lógico, evitar que durante esse processo de uso de máscara, você se alimentou, você teve que tirar a máscara por algumas horas, você logo em seguida fazer a tua higiene e voltar a máscara para o lugar. O pH do nosso organismo, ele influencia na saúde dos dentes? Por exemplo, o pH ácido tem mais tártaro? Influencia sim. Quem tem o pH mais ácido são as pessoas que abaixo de 7, então o pH 5,5, o pH 4,0 são as pessoas que têm mais propensão a ter a cárie dentária. Pessoas que têm o pH básico acima de 7, elas têm propensão a ter mais tártaro, que são ali os cálculos dentários que ficam principalmente nessa região aqui embaixo. A gente tem uma glândula que chama carúncula lingual, aonde a gente quando não escova o dente, começa a calcificar nessa região. Então, o que é interessante é lógico que as pessoas têm, muitas pode terem a cárie associada com um problema periodontal, de tártaro, mas a maioria das pessoas que tem só tártaro, ou as pessoas que têm só cárie diferenciada, ou elas têm um pH muito ácido, ou elas têm um pH muito básico. Tá. Ó, no caso a Liz, ela comentou, né? A gente estava comentando, ela comentou que ela tem apneia e no caso dela foi descoberto de apertar os dentes. E ela também comentou da Renata Banhara, que quase morreu por causa da infecção, né, que ela teve. E tô lendo aqui os comentários. Ah, o jogador de basquete era o Lawrence Young, de 30 anos, ele tinha na época, morreu em 2011. O Adriano já foi pesquisar na internet pra gente. Ele é fantástico, ele sempre participa das nossas lives. A Liz também aperta durante o dia, né? Aqui o maxilar, no caso, né? Antes eu até apertava, eu percebia quando eu ia fazer força, brecar o carro, eu tava colocando toda a minha atenção aqui. Daí, com o tempo, eu fui tentando destravar disso, né? Desconectar. E a Liz também comentou, ela usa a placa, mas tem mais crises quando ela está nervosa ou muito preocupada. Acorda com a gengiva toda cortada. É normal ter dor de cabeça lateral por causa disso? Com certeza. Assim, muitas pessoas, antes de procurar o dentista, elas procuram o otorrinolaringologista com sinusite, porque é uma relação próxima, com dores na nuca, achando que é um problema de pressão alta,
com dores na região de cabeça, fronte, têmpora, e na verdade trata-se ali de algum problema dentário. Ou no caso, bruxismo, o apertar ou ranger dos dentes, ou, por exemplo, pela má oclusão, ou seja, pelo posicionamento errado dos dentes, ou até mesmo, na maioria dos casos, pela falta dos dentes. Uhum. A Fornada da Sul comentou: meu filho fez canal e logo em seguida passou por uma cirurgia de joelho. Teve uma infecção terrível pós-cirúrgica e o cirurgião disse que o problema foi por conta desse canal mal feito. O que é legal a gente comentar, e Santos, mais uma vez, sai na frente, através de até um vereador que é cirurgião dentista. O que ele fez? Ele propôs, e foi executado isso para o prefeito sancionou, para que seja obrigatório o cirurgião dentista nos hospitais. Nenhum hospital de ponta, ou seja, na maioria dos hospitais de ponta, já tem cirurgião dentista. Quando eu fiz estágio no maior leito de cardiologia da América, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, nenhum paciente cardíaco ele ia para uma operação, ou no caso dele, de joelho, ou dela que comentou, sem antes uma avaliação prévia dentária. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me chocou bastante. Nós tínhamos uma criança de 10 anos com síndrome de Down, onde ela tinha um probleminho cardíaco, chama tetralogia de Fallot, que é algumas alterações na região do coração. Ela precisava ir para a mesa cirúrgica, só que ela tinha muitos dentes comprometidos. Não dava tempo para fazer ali o tratamento ideal, o tratamento correto. Foi colocado na balança o que seria melhor, a vida dela, ou ela ter os dentes, e eventualmente, tendo os dentes, ela poderia passar por um problema de infecção, como no caso ela comentou, ou endocardite bacteriana, ou qualquer outro tipo de origem de infecção bacteriana. Então, o que a gente optou? Nós removemos todos os dentes da criança, imagina, com 10 anos, Nossa! porque ela precisava ir urgente para a mesa cirúrgica. Então, o que a gente fez? A gente eliminou toda a bactéria, todo o processo infeccioso que estava na cavidade bucal, para deixar ela segura para se fazer aí o procedimento cardíaco. Então, o que eu acho que pode ser que tenha acontecido no processo de se fazer o tratamento de canal, ou ali pode ser que tenha o tratamento de canal junto com um problema gengival, que é a perioendo, que a gente chama, quando é a comunicação das duas especialidades, teria que avaliar. Mas o interessante, qualquer procedimento que você vai tomar, anestesia geral, seja para operar a vista, seja para operar o braço, a mão, o joelho, o coração, ou qualquer parte do corpo, precisa passar por uma avaliação, uma liberação do cirurgião dentista. Nossa, que fantástico! Eu não sabia dessa informação. Tá vendo? Aqui é live de relevância. Tem uma coisa que é legal, que muitas pessoas não sabem. O paciente que está na UTI é um paciente entubado. Começaram a se perceber que esses pacientes entubados começavam a ter muitos problemas pulmonares. Foi feita uma coleta de bactérias do pulmão do paciente e foi diagnosticado que muitas dessas bactérias eram de via oral. E qual a conclusão que se chegou? Que o paciente entubado ele está recebendo alimento pela sonda, ele está ali com a boca aberta e não está fazendo a sua higiene corretamente, porque ele está na UTI, está em coma. Então, hoje já tem auxiliares de cirurgiões dentistas, já tem enfermeiros que fazem isso, que quando o paciente está entubado, ele está na UTI dormindo, em coma, ela faz a higiene bucal sem mesmo ele comer algo sólido, para evitar principalmente as doenças pulmonares. Então, reduziu muito pacientes que iam para a UTI, para a unidade intensiva, com os problemas pulmonares. Caramba, que legal. O Danilo Pérez comentou, esse é o cara, Dr. Caio Borelli. Um abraço. Deixa eu ver aqui mais perguntas. A Alice comentou, todas as cirurgias que fiz, tive que ver se a parte da boca estava tudo normal. Nossa, engraçado, eu já fiz cirurgia, nunca me pediram nada, impressionante. E a Fornada da Sul também, obrigada, doutora. Eu confesso que fiquei na dúvida na época, excelente esclarecimento.
O... Cadê aqui? O Adriano tinha comentado uma. Cadê? Deixa eu achar aqui a pergunta dele. Aqui, ó, doutor, sabemos que beijar é bom, mas não é perigoso essa troca de bactérias e afins? Se for analisar, ninguém beija mais. Excelente pergunta. Inclusive, a doença que chama doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. O que, que é isso? É, principalmente essas épocas de carnaval, essas épocas que tem muitas festas, as pessoas saem, né, que não são comprometidas e acabam trocando durante a noite muita saliva, beijando muitas pessoas. E aí vale chamar a atenção, por exemplo, se eu tenho um dente na minha boca cariado e a minha esposa não tem, geralmente as mulheres se cuidam mais do que os homens. A hora que eu beijo a minha esposa, eu estou transmitindo a doença cárie para ela. Outra coisa que a gente faz sem perceber, beber no mesmo copo, usar a mesma escova de dente. A mãe, ela vai assoprar a papinha do bebê para ver se não está quente. A hora que ela sopra, a saliva dela, se tem cárie na boca dela, se ela tem algum dente cariado, quebrado, ela está transmitindo para o bebezinho lá bactérias. Então, o ideal, para provar, coloca aqui, prova para ver se não está quente, se está frio, enfim. Então, essa questão que o amigo colocou é muito relevante, muito interessante, porque a doença cárie é uma doença infecto-contagiosa. Ela passa mesmo de indivíduo para indivíduo. Então, usar a mesma escova, beber no mesmo copo, se beijar. É lógico que quando você tem um parceiro, quando você é casado ou namora, enfim, o ideal é que os dois tenham a saúde bucal em dia. Senão, sempre vai estar um contaminando o outro, infelizmente. Uhum. Vai ter a troca, não tem jeito, né? Ó, a Chica Bolsas, ela perguntou qual é a quantidade da água oxigenada para o bochecho. Legal. A oxigenada 10 volume, você pode fazer ela pura, coloca ali 2 ou 3 tampinhas, a quantidade que dê para você fazer um bom bochecho, né? Que você sinta realmente que é uma quantidade boa de bochecho. Agora, se você não quiser fazer ela pura, você pode fazer como eu faço. Eu dou uma diluída. Se eu coloco 3 tampinhas de água oxigenada, eu coloco 3 tampinhas de água filtrada. Aí você dilui, Uhum. fica ali um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos forte, e aí você faz ali o bochecho, você faz ali. E o ideal também, lembrando, fez o bochecho, cuspiu e não enxagou a boca. Algumas pessoas cospem, fazem o bochecho e passam uma água na boca. Se você passou água na boca, você está jogando fora o remédio. Ai, bom saber. Eu sempre fiz isso. Eu faço bochecho, depois ainda vou com uma água para dar uma amenizada. É, É, aqui, cadê? É, peraí, que eu achei aqui a pergunta e perdi. Eu vou aproveitar aqui que eu já vi o da Liz, depois passo o contato do Dr. Caio. Doutor, se já quiser deixar também os seus contatos aqui pra gente, já anota aí, pessoal. legal. Pode ser o do consultório e o WhatsApp, que eu uso também para trabalho. O DDD é 13, consultório é 3566-6136, 13 3566-6136, ou celular 13 99202 7662. 13 99202 7662. Pode me adicionar no Instagram, como o Adriano comentou, pode me adicionar no WhatsApp, pode, enfim. Fique à vontade, que independente de eu não ser o seu dentista, eu vou responder todas as perguntas na maior ética possível. Ai, que legal. E aproveitando, Adriano, como identificar um bom profissional se somos leigos? Ó, primeiro que a pessoa, quando vai a um dentista, geralmente sempre tem alguém da sua confiança, ou sua, lógico, ou da família. Caso você Uhum. não conheça ninguém, ninguém te indique, aí você vai precisar ir até o consultório, faça uma pesquisa rápida, procure saber aquele profissional que vai te atender, ele atende o teu problema, ou seja, se você tem um problema de gengiva, se ele é especialista naquela área, se você está com o dente torto, se ele é especialista na área de aparelho, se você precisa de um Uhum. especialista na área de canal. Então, o primeiro passo seria esse. O que é ruim, isso eu falo para todos os pacientes, para amigos, é a troca de profissional. O ideal é que você tenha um da confiança, ou troque o menos possível,
Porque, é lógico, cada cirurgião dentista tem uma maneira, uma conduta de trabalhar. Então, às vezes, você começa, ali a indicação dele era fazer um procedimento X, o que você vai já acha que o melhor é fazer o... Aí a gente sai com um monte de interrogação na cabeça, com um monte de dúvida, não quem está falando a verdade, quem está mentindo, enfim. Então, o ideal é que você, primeiro passo, procure saber se ele te atende na especialidade que você precisa. Terceiro passo, se é indicação de algum amigo, da família, enfim. E aí, ali, você passando com ele, você vai ver se te atende. Se é uma pessoa ali que, lógico, às vezes você teve algum trauma antes, e aí você precisa, sabe, na primeira consulta só de um bate-papo. A gente faz muito isso no consultório. Tem pacientes e crianças que a primeira consulta a gente só conversa. A gente não coloca a mão propriamente dito, para ganhar aquela confiança, para que a pessoa entenda ali que a gente está para ajudá-la. Lógico, tentar ali de uma forma muito tranquila, não deixar que ela fique traumatizada, não sinta dor. Às vezes a gente receita aquele citocalme, aquele calmante natural, um maracujá, enfim. São várias coisas que a gente vai tentando passar para o paciente para que ele venha tranquilo para a consulta. No caso, assim, quem tem muito medo e precisa fazer algum tratamento, né, dentário, tem algum tipo de anestesia que possa ser dado, assim, mais geral? Ou porque a gente vê muito nos Estados Unidos aquela que é por, Isso. Isso. né? Na verdade, é o gás hilariante, né? É o óxido nitroso. É a sedação consciente. Todo cirurgião dentista, quando sai da universidade, da faculdade, que se gradua, ele está habilitado para fazer qualquer especialidade da odontologia, salve a sedação consciente. Então, você pode, sim, para esses pacientes que têm muito medo, usar aquele gás hilariante, que é o óxido nitroso, não só para esses pacientes, mas para os pacientes com especiais, pacientes com alguma síndrome, crianças que têm algum probleminha, seja ele de estresse, seja ele de nervoso ou de ansiedade, ou até mesmo o paciente adulto. Então, essa ferramenta do gás hilariante, ele não tira dor, ele só vai te deixar mais relaxado. Não vai ter como você usar, não deixar de usar anestesia. E aí você tem até hoje anestesia sem agulha. Já existe, só que essa anestesia sem agulha é para alguns casos. Casos, por exemplo, onde vai fazer uma restauração, casos onde a gente não vai fazer uma extração, uma remoção de dente do siso, que requer realmente que você penetre a agulha lá embaixo no forame para fazer o procedimento da maneira correta. Você tem várias alternativas para pacientes. Por exemplo, isso eu aprendi na universidade, existe um colírio que você opera a catarata. Esse colírio ele é muito usado em odontopediatria. Você põe um pouquinho desse colírio na gases, você coloca na bochecha da criança por dentro, na mucosa, e ele anestesia. Na hora que você vai colocar a agulha, a criança não sente. Então, tem várias ferramentas, assim como os anestésicos tópicos, que para poder, de alguma forma, dar um conforto para o paciente. E o gás hilariante, a sedação consciente, com certeza é muito bem recomendado. Ah, tá ótimo, né? Porque quem tem medo foge mesmo do dentista, não tem jeito, né? E às vezes acaba adiando, adiando, adiando e tendo um problema que, como a gente falou, é irreversível. A Liz, ela tinha comentado, quer ver um pouquinho? Ai, perdi. Aqui a Liz já comentou também. Por que toda vez que vou ao dentista preciso tomar anestesia e é no mínimo de 4 para cima? Porque assim, quando a gente vai para o dentista, é como se a gente estivesse descendo uma montanha russa. A gente está com a adrenalina, a gente está produzindo o quê? Adrenalina dentro do nosso organismo. O anestésico que a gente injeta, ele tem adrenalina também. Então você está adrenalizado, você está nervoso de sentar na cadeira. Mas o adrenalina que o dentista coloca, ela interage uma com a outra, e a anestesia, que era para ser eficiente em uma dose, você tem que acabar colocando 4, 5, às vezes 6. Então, o grande segredo é o paciente senta na cadeira, você conta uma piada, você distrai, você interage, você conversa,
você vai ganhando a confiança, isso ele vai se acalmando, você evita movimentos bruscos, mostrar para ele algo ali que para nós é comum, mas para ele pode assustar, alguma ferramenta, algum instrumental. E aí, Uhum. lógico, ele vai reduzindo aquela adrenalina, ele vai meio que parando ali naquele processo de sentir medo, diminui a adrenalina que ele produz, e aí o nosso anestésico que tem adrenalina acaba sendo muito mais eficiente. É, aqui, ó, estão perguntando, aceita algum plano odontológico no consultório? Olha, plano odontológico eu trabalhei bastante, uma época que eu trabalhei na Jovino de Melo e na Álvaro Guimarães, lá na Zona Noroeste, em Santos. Eu atendia 24 horas num consultório de um colega. Hoje, no meu consultório próprio, eu não atendo plano odontológico. Existem alguns detalhes ali em relação à tabela, material, que aí eu vou estar até sendo antiético se eu comentar alguma coisa, mas diante Uhum. dos odontológicos, as pessoas que têm, procurem os profissionais, vejam realmente se está atendendo aquilo que você precisa, mas eu, particularmente, eu só faço os atendimentos particular mesmo. Tá. A Cris, ela tá pedindo pra gente ler a pergunta dela. Peraí que ela vai me mandar de novo e a gente já vai ter que ir pro sorteio e passa muito rápido a hora, né? Já são 51 minutos de live, que absurdo isso. E a gente tem que fazer os sorteios. Hoje vão ser dois sorteios, e os sorteios aqui são sempre ao vivo e para quem está na live, né? Que eu Legal. acho bem justo isso, né? E bem animador também. Então a gente vai estar sorteando hoje uma quiche da Fornada da Sul e também um mop do Bazar 5 de outubro. Deixa só ela mandar a pergunta aqui para a gente finalizar. Cris, me manda sua pergunta para a gente poder finalizar. E, enquanto isso, doutor, eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente faz canal, antes da pergunta da Cris, quando a gente faz canal, o dente realmente morre, né? Isso, na verdade, assim, quando você faz o tratamento de canal, a gente faz a remoção do nervo dentário, né, da polpa. E aí o que acontece? Via de regra, o dente não dói mais. Só que quando você faz o canal e há uma infiltração no material reabilitador, no material que o dentista colocou depois de ter feito o canal, o dente pode vir a criar o quê? Uma infecção. E você mesmo com o canal feito pode sentir dor. Lógico que não é o mesmo tipo de dor. Aquela dor aguda, aquela dor que dói com quente, que dói com gelado, aquela dor que você não consegue dormir, passa a noite em claro. É um outro tipo de dor. Mas o dente que foi feito o canal, se ele ocorre alguma infecção, se ele ocorre alguma contaminação, ele pode sim gerar dores. Mas lembrando que é uma dor diferente de quando você antes de fazer o tratamento de canal. Tá. Aqui, ó, a Cris mandou a pergunta dela. A gengiva do meu marido sangra direto. O que fazer? Ele não tem nada nos dentes. Então, aquilo que a gente comentou. Se ela sangra direto, provavelmente ele não consegue notar que existem placas bacterianas que param nessa região e principalmente lá atrás. Então, o ideal para ele, se ele está fazendo a higiene corretamente, se ele porque assim, o que acontece, Flávia? Se a gente não passa o fio dental, se a gente deixa de fazer o bochecho, se eu só escovo e não escova a língua, você está fazendo a tua escovação 50%. Então, o ideal, Uhum. falo de fazer durante 2 minutos, é fazer a escovação da língua, é passar o fio dental, é escovar os dentes e fazer o bochecho. Faz a escovação e pula, eu vou passar o fio dental dia sim, dia não. Eu passo o fio dental só à noite. Durante o dia eu não consigo acordar e escovar, eu escovo só na hora do almoço. E isso vai acumulando placa. Tem pessoas que acumulam muito mais rápido. Então, no caso dele, Uhum. vai no dentista, faz uma boa limpeza, higieniza os seus dentes, faz o flúor de uso profissional, esse sangramento vai sumir. Agora, o que vai depender é você ajudar o seu dentista, que é uma via de mão dupla. E aí você em casa, depois da limpeza de uso profissional, fio dental, língua, bochecho, escovar, enfim. Tá. Bom, 54 minutos de live. Vou fazer os dois sorteios e daí a gente já vai para as considerações finais, tá?
Legal. Hoje eu não vou ter minha televisão para mostrar a contagem, mas eu vou printar a tela para vocês, tá? Mas eu vou fazer aqui no sorteador. Então vamos lá, galera. Ó, a gente está no momento aqui entre um e 22 pessoas a gente está aqui no momento, está aparecendo para mim. Então vamos primeiro ao sorteio da quiche, tá? Da Fornada da Sul. Para de mexer. Peraí que minha assessora que tá mexendo. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e boa sorte. Fornada da Sul, número 16. Então, deixa eu contar aqui o número 16 e eu vou printar para vocês hoje, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cristina Andrade T. Cris 20. É a ganhadora da Fornada da Sul da Quiche. Depois a gente entra em contato com você, tá, Cris? E agora vamos ao segundo sorteio. Cadê? Peraí. Aqui. Vamos ao segundo sorteio do MOP agora do Bazar 5 de outubro. No momento agora 24 pessoas online. Então, boa sorte a todos vocês. 1, 2, 3 e foi. Número 2. É isso? Número 2. Vamos ver quem é o número 2. Adriano da Piccolo. Ganhou o MOP. Até que enfim, Adriano. Bom, Adriano, esqueci de printar a sua tela, mas foi você o ganhador do MOP. Parabéns, Adriano. O Adriano agora tá sortudo, tá com tudo. Então, doutor, muito obrigada, né, mais uma vez, pela nossa live. E pode deixar também aí as suas recomendações. Mais uma vez, deixa o seu arroba do seu Instagram para a gente poder te seguir também. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a todos que mandaram as perguntas, a todos que participaram e aí que foram sorteados e ganharam os prêmios. Para mim é um grande prazer falar da profissão que eu amo, da profissão que eu escolhi para a vida, né? E eu tenho muito orgulho de ser dentista, de ser cirurgião dentista, de poder ajudar as pessoas, seja no trabalho social que a gente desenvolve fora do consultório, seja no consultório, e principalmente aqui, utilidade pública, aproveitando do teu espaço, da maneira que você vem fazendo. Então, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade. Foram excelentes perguntas e eu estou à disposição sempre. E quem quiser me seguir aí no Instagram, @drcaio, Caio com C, Borelli, Borelli, e o Zeller, Zelller. Foi um grande prazer, e ainda mais nesse domingo que a gente está aqui em casa. Então, com certeza, muitas pessoas, quando acabar a live, vão acompanhar, e eu acredito que tenham sido perguntas aí que todos tenham aproveitado bastante. Com certeza. Obrigada, doutor. Eu vou deixar essa live salva no feed. Quem quiser compartilhar, marcar os amigos também, que às vezes perderam a live, por também ter compromissos, né? E acredito que seja isso. Muito obrigada a todo mundo que participou, mais uma vez. Eu acho até que a gente tem que fazer uma outra live, hein, doutor? O que tu acha? Vamos sim. É muito Sim. Assunto, né? Já está marcado, estou à disposição. Beleza, já vou ver nossa agenda lá e daí a gente já se conecta novamente. E, gente, um bom final de domingo, uma semana maravilhosa para vocês. E os ganhadores do sorteio, a gente entra em contato assim que acabar a live, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. E um beijo, doutor. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.